Olá, meus amigos, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus a todos nós. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Antes de ler, é importante que você tenha a sua Bíblia aberta, que você acompanhe versículo por versículo, para que você possa comparar o que eu falo com as Sagradas Escrituras. Sempre o que tem que prevalecer é a verdade das Sagradas Escrituras, não o que alguém fala, né? Então a nossa fala só tem verdade quando ela está de acordo com as Sagradas Escrituras. Por mais bonito que a pessoa possa falar, inclusive de Deus, inclusive citando versículos bíblicos, mas se não está de acordo com o contexto bíblico, então é falso, você tem que rejeitar. Por isso é importante você conhecer as Sagradas Escrituras. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos faça entender, compreender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para te adorar, te glorificar e te exaltar, meu Deus. Que tudo seja feito para a honra, para a glória, para a louvor do teu santo nome, que a leitura do texto bíblico, a meditação na palavra, tudo seja iluminado pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos renove, nos fortaleça, nos consagre através da tua palavra santa. E aonde chegar esse vídeo com a tua palavra, Senhor, que chegue luz, que chegue o evangelho, que chegue salvação, edificação para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Graças a Deus. Muito bem, vamos começar a leitura aqui. Estamos fazendo o estudo do livro de Romanos. Já estamos no capítulo 13. Se você não pegou os estudos anteriores, o que você deve fazer é se inscrever no meu canal e buscar lá na playlist Romanos, estudo de Romanos, e você vai encontrar desde o capítulo 1 para que você entenda tudo que o Espírito Santo quis transmitir através do apóstolo Paulo para a igreja de Roma e hoje, consecutivamente, para nós também. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, aqui esse versículo, ele nos ensina a obedecer às autoridades, né? Quem são as autoridades? A polícia, os setores da polícia, os diversos tipos de polícia, o exército, né? Os prefeitos, os vereadores, os senadores, os deputados, os governadores, os presidentes, os ministros, os senadores, né? Enfim, as pessoas que fazem as leis, zelam pelas leis e aplicam as leis. Essas são as autoridades que Paulo está falando aqui. Que nós temos que estar sujeito. O que significa estar sujeito? Estar debaixo. Que nós devemos acatar, que nós devemos obedecer. Assim como um soldado tem que obedecer ao seu comandante, né? Assim nós temos que obedecer às autoridades. Não devemos nos rebelar contra elas. Por quê? Aí no versículo 1 ele fala que todos, ou seja, sem exceção, todos nós, estejamos sujeitos às autoridades superiores. Ponto. Então não tem como negar isso. Não tem como fugir disso. Devemos estar sujeitos. No versículo 1 ainda ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então significa o seguinte, que toda autoridade, ainda aquelas que nós julgamos que sejam más,
ainda essas autoridades foram constituídas por Deus. Ou seja, ela está ali porque Deus quis. Ela está ali porque Deus quis. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum imperador, nenhum ditador, podemos até dizer, está ali sem a permissão de Deus. Nada no universo acontece sem a permissão de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Nada acontece na vida do ser humano sem a permissão de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que está sentado por em cima de todas as coisas. Né? Então ele é que dita as regras. É ele que põe as autoridades. Então, já que é Deus que põe as autoridades, é Deus que institui as autoridades, então nós temos que obedecer. Tá? Nós temos que obedecer. Alguém vai dizer, pastor, mas temos que obedecer em tudo, em absolutamente tudo que as autoridades falam para nós fazermos? Sim, em tudo. Menos, atenção, menos quando essa autoridade queira obrigar-nos a desobedecer a palavra de Deus, que é a autoridade maior. Então, a autoridade maior é a palavra de Deus. Então, se chega algum governante, algum homem instituído de autoridade, e ele, abusando dessa autoridade, já sendo autoritário, abusando dessa autoridade, quer obrigar-nos a desobedecer a palavra de Deus, então não devemos desobedecer. O próprio apóstolo Pedro, quando foi preso por pregar o evangelho, as autoridades falaram assim para ele, olha, você vai sair, nós vamos liberar você, mas você não pode mais falar no nome de Jesus, está proibido. As autoridades. Aí, o que Pedro tinha que fazer? Obedecer às autoridades? Logicamente que não. Ele saiu dali e continuou pregando o evangelho. Inclusive, ele falou na cara das autoridades, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Lembre-se que os apóstolos no passado, os profetas, eles eram presos, eles eram açoitados, eles eram assassinados de diversas formas bem cruéis, não é isso? Por pregar a palavra de Deus, que era proibida por essas autoridades autoritárias. Então, quando uma autoridade quer que desobedeçamos a palavra de Deus, então nesse caso não devemos obedecer. E se temos que morrer pela palavra de Deus, vamos morrer pela palavra de Deus, vamos ser fiéis a Deus até a morte. Como foi Daniel, que as autoridades fizeram lá uma sujeira com ele, né? Dizendo que se ele orasse a Deus, olha só, baixaram um decreto que se ele orasse a Deus, então ele ia ser jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Ele não obedeceu, ele foi e orou ao seu Deus e foi jogado na cova dos leões, mas graças a Deus ali Deus o livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram forçados a se dobrar diante de uma imagem e adorar a imagem, mas eles não ajoelharam, eles não se dobraram diante daquela imagem, porque era pecado, era idolatria, era desobedecer a palavra de Deus, e eles foram jogados no forno acendido 4 vezes mais. Foram jogados no forno ardente. Deus os livrou. Mas a Bíblia nos mostra, em toda a Escritura, vemos homens que colocaram Deus em primeiro lugar. Uns foram livrados, outros não. Outros Deus permitiu que eles fossem mortos. Então, devemos entregar nossa vida na mão de Deus. Ele é que sabe o que vai fazer de nós. Nós temos uma coisa, obedecer a Deus sobre todos, Deus por em cima de tudo, mas também devemos obedecer às autoridades ao ponto de não desobedecer a Deus. Ficou claro essa introdução?
Então, é basicamente isso aí. No versículo 2 ele diz: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então aqui há uma advertência, que nós não devemos se opor às autoridades. Quando elas estão andando na justiça, não estão ferindo, contrariando a palavra de Deus, não devemos nos opor. Devemos obedecer. Ah, mas eu não gosto do político tal, eu não gosto do partido tal. Mas se é uma autoridade, chegou ali, chegou porque foi a vontade de Deus, então nós temos que se submeter, nós temos que obedecer. Ainda que a gente não goste de certas práticas deles, certas ideologias, certas atitudes, mas se não está ferindo a palavra de Deus, devemos então obedecer, porque foi ordenado por Deus, foi colocado por Deus. Tá bom? Porque se a gente desobedecer, então vamos cair num pecado da desobediência, da rebelião, e aí vai vir condenação sobre as nossas vidas. No versículo 3 ele diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então ele está falando aqui que se a gente andar na linha, né? Se a gente fazer as coisas honestamente, corretamente, andar de acordo com a lei, não vamos ter nenhum problema, não precisamos temer as autoridades. É isso que ele está dizendo aqui, né? Porque os magistrados não são para temor, não precisa ter medo. Não tenha medo, eu estou com medo. Não tenha medo de nenhuma autoridade. Toda autoridade foi constituída por Deus. Deus está vendo tudo, Deus está no controle de tudo. No final, entenda, Deus está no controle. O homem não pode fazer mais do que Deus o permita fazer. E se ele faz algo mal, Deus permitiu por algum motivo. Tá bom? Ele diz aqui, vamos repetir o versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, ou seja, vamos fazer sempre o bem, né? Obedecer às leis. E sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Quer dizer, não precisa ter medo, como já falamos, né? Vamos fazer o bem, vamos andar na justiça, vamos fazer o que é correto e não precisa ter temor das autoridades. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A espada, no caso aqui, é a morte. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Quer dizer, se você praticar o erro, a injustiça, a desobediência às leis, então você vai arcar com as consequências. Aí você vai realmente ser multado, você vai ser até preso e, em alguns casos, até morto, né? Existem países que têm pena de morte. Então, obedeça às autoridades. Ande de acordo com a lei. Seja pacífico. Tá? Aí ele diz aqui no versículo 5, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor à punição, mas também por dever de consciência. Quer dizer, por que devemos temer as autoridades? Ou melhor, se submeter às autoridades? Primeiro, porque foi Deus que colocou ali. Segundo, para não sofrer as consequências. Terceiro, Paulo fala aqui, por nossa consciência. Porque quando a gente desobedece, como fica a nossa consciência? Quando desobedecemos a lei, a nossa consciência fica suja, fica manchada. Então, pelo bem da nossa própria consciência, vamos obedecer às autoridades, vamos fazer o que é correto. Desde as pequenas coisas até as maiores. Vamos obedecer sempre. Esse é o nosso dever como cristãos. Devemos dar o exemplo para a sociedade. O cristão deve ser o melhor cidadão
de um município, de uma cidade, de um estado, de um país. O cristão deve ser um exemplo de cidadão. Guarde bem essa frase. O cristão deve ser exemplo de cidadão. No versículo 6 ele diz: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, sempre devemos obedecer então às autoridades, e Paulo fala aqui dos tributos, né, dos impostos, né? Devemos pagar. Jesus pagou impostos, os apóstolos pagaram impostos, então nós temos que pagar todos os nossos impostos, não devemos ficar com o nosso nome sujo, né? Você comprou, você pagou, tem que pagar o imposto, pague direitinho, ande de acordo com a lei. Lembre-se, devemos ser os melhores cidadãos, devemos ser um exemplo de cidadania. No versículo 8 ele diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, aí ele cita aqui: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo aqui ele começa a falar do amor, né? Quando na lei de Moisés estava escrito lá, né? Não adultere, não mate. Haviam 10 mandamentos, mas Paulo cita somente alguns aqui. Não adultere, não traia o seu cônjuge, né? Não mate, não furte, não cobice. Quer dizer, isso são práticas que prejudicam o nosso próximo. Se a gente adulterar, o nosso parceiro ou parceira vai sofrer, né? Se nós matarmos, se nós furtarmos, se nós cobiçarmos, estamos praticando o mal ao nosso próximo. Estamos desobedecendo o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é o amor. Né? Os 2 maiores mandamentos, a fala do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele nos ensina o seguinte: se cumprimos, olha só que interessante isso aqui, se cumprimos se cumprimos os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, então cumpriremos todos os mandamentos. Porque quem ama a Deus não vai pecar contra ele. Quem ama o próximo não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar. Então, se nós andamos em amor, não vamos desobedecer essas leis. Então, Paulo começa a falar aqui, né, do cristão, tem que viver em amor, né? Viver em amor. Ele diz aqui, no versículo 11: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nos princípios cremos. Então Paulo fala aqui agora da salvação. Né? Ele disse aqui: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. De que tempo ele está falando aqui? Ele está falando do tempo eterno, da vida eterna, da salvação eterna. Já é hora de despertarem do sono. Que sono que ele está falando aqui? O sono físico? Não, do sono espiritual. Aquelas pessoas que vivem sem Deus, sem temor a Deus, brincando com Deus, vivem na desobediência a Deus, no pecado. Paulo está falando aqui: até quando que você vai ficar nas trevas, no sono da morte? Desperte. Desperte desse sono, saia desse marasmo espiritual. Mantenha a sua chama acendida, a sua lâmpada acesa.
Mantenha a chama acesa, coloque lenha neste fogo, mantenha a sua comunhão com Deus, não durma espiritualmente falando. É isso que ele está dizendo aqui. Porque já é a hora, né? Já é a hora, ou seja, a vinda de Jesus está mais próxima. Ele fala aqui, olha, já é hora que desperte do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, cada dia que passa, a vida de Jesus está mais próximo, o dia da nossa morte está mais próximo, o dia, né, do juízo final está mais próximo. Então, tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo, se cumpriu, vai se cumprir. Cada dia estamos mais próximos desses acontecimentos. No 12 ele diz, vai alta a noite e o dia vem chegando. Que dia que ele está falando? O dia da vinda do Senhor. Aí ele dá o conselho, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? O pecado, a carnalidade. Deixemos o pecado. Vamos fugir do pecado, vamos andar longe do pecado, da sujeira, da imundícia que está na internet, que está no trabalho, que está na escola, que está na rua, que está na sociedade, que está na mente, que está no coração. Arranque isso, fuja disso, saia disso. É isso que ele está dizendo aqui. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quais são as armas da luz? A vontade de Deus, a santidade, a justiça, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Isso é assim que o cristão tem que fazer, cumprir as leis de Deus e cumprir as leis dos homens também. Ele diz no 13, vivamos dignamente. O que é viver dignamente? Com a consciência limpa, com o coração limpo, puro. Como em pleno dia, não em orgias. O que são as orgias? São as relações sexuais ilícitas fora do casamento. Qualquer tipo de relação sexual, ou de tipo de sexo, de sexualidade fora do casamento, fora da palavra de Deus, é pecado. Tá? Então, essas são as orgias. Ele diz, né, viver longe das orgias, das bebedeiras, né, das bebedeiras, de ficar alcoolizado, de ficar bêbado. Quando a pessoa ela toma, né, de uma forma exagerada, onde ela fica bêbada. Fuja disso. Não em imoralidades, né? As imoralidades que existem, estamos rodeados delas. E libertinagem, ou seja, abusar da liberdade que Deus dá e fazer o que não deve fazer. Não em discórdias, né? Andar brigando, andar insultando, não em discórdias. E ciúmes. Então, Paulo nos dá aqui a luz, né? Ele nos orienta aqui. Fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Mas revistando-se do Senhor Jesus. E não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus. Então o cristão, resumindo aqui o capítulo 13, vamos fazer o resumo do capítulo 13, o que o Espírito Santo fala. Ele fala de obedecer às autoridades, de ser um bom cidadão, de ser o melhor exemplo de cidadão, pagar os impostos, obedecer às leis. Ele fala de amar ao próximo, de não fazer o mal a ninguém. E ele termina falando da salvação. Ele termina falando de que em qualquer momento nós vamos encontrar com o Senhor. Em qualquer momento vamos morrer, em qualquer momento Jesus vem, a qualquer momento acontece o arrebatamento. Temos que estar preparados. E estar preparados é viver longe do pecado, da sujeira, da imundícia. Se desvestir do mundo, se desvestir da sujeira e se vestir cada vez mais da santidade, da pureza, do que é certo, do que é correto. Ele termina aqui o capítulo 13 falando, vista-se do Senhor Jesus e não de nenhuma forma satisfaga o desejo da carne. Então é muito forte
Esse capítulo 3 de Romanos nos ensina muito e vale a pena você voltar a ler e sempre meditar e sempre, principalmente, né, obedecer o que o Espírito Santo nos fala aqui nessa palavra, tá bom? Muito bem, então concluímos aqui o capítulo 13 e peço a vocês mais uma vez, dá um me gusta aí, dá um like, para que o YouTube possa enviar esse vídeo automaticamente a outras pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito, entra ali nas playlists que você vai encontrar todos os vídeos anteriores, é como uma série, você deve ver todos para entender, porque estamos lendo versículo por versículo da palavra de Deus, não interpretando a nossa maneira ou de uma forma religiosa, defendendo bandeiras de igreja, de religiões, não, mas lendo o que está escrito e buscando obedecer o que está escrito, tá bom? Se possível, copie o link desse vídeo, envie a outras pessoas para que outras pessoas possam compreender mais e mais da palavra de Deus. Tá bom, amigos? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.